Sexta-feira, dia 16 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, até porque peço paciência para me ouvirem, porque tem muita notícia para se comentar aqui e são notícias boas e ruins ao mesmo tempo. Por isso é importante saber discernir o que é verdade ou mentira, o certo do errado, porque é difícil a gente conversar com pessoas da esquerda e tentar mostrar uma realidade para eles que eles não querem enxergar. Por quê? Para eles, a política virou torcida. Então eles torcem pelo Inácio e não quer saber se ele fez falta ou não fez falta, se o gol dele foi impedido ou não foi. Ele torce, ponto final. Não interessa o que é verdade. Mas eu quero começar dizendo o seguinte, que hoje pela manhã o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, né, deu uma entrevista lá no programa do Pitoli e fez essa afirmação: não vou sair do Brasil. Me prendam, disse ele. Se condenado, morrerei na cadeia. Já quase morri na última cirurgia. Vou morrer, não vai demorar. Essa foi uma forte manifestação do nosso presidente, né? Uma manifestação quase que desabafo mesmo, não é isso? Ele afirmou que caso seja condenado, não fugirá do Brasil, mesmo já tendo recebido diversos conselhos para fazê-lo. Bom, esse tipo de comentário só nos mostra o forte caráter de Jair Bolsonaro e a hombridade de Jair Messias Bolsonaro, coisas que faltam na grande maioria da classe política brasileira. Homem que é homem assume as consequências, não de erros, porque ele não cometeu falha que justificasse estar sendo sequer julgado, quanto mais ser preso. Mas ele assumiu o risco em atacar o que aí está. Ele mexeu num ninho de marimbondos, né? E está sofrendo as consequências. Muitos entraram com ele e picaram a mula, quando levaram a primeira picada. Ele não, ele seguiu adiante, firme e forte. Alguns falam que eu deveria sair do Brasil. Não vou sair. Me prendam então. Está previsto 40 anos de cadeia. Me prendam, disse ele para o programa Auri Verde. Eu estou com 70 anos já. Quase morri na última cirurgia. Vou morrer. Não vai demorar. A gente fica sendo um arco para resistir. Se condenado, não tenho recurso para lutar em nenhum lugar. Eu vou morrer na cadeia. Putz, como diríamos antigamente, né? Putz. É duro ter que ouvir uma realidade tão dura quanto esta, pois se de fato isto vier a acontecer, será um golpe duríssimo para os brasileiros de bem, que honram as calças que vestem. Pois para os outros, para qualquer um deles, honra é algo do passado. Quem tem honra é trouxa para eles. Mas, porém, contudo, todavia, como eu costumo brincar, quero aqui trazer aí uma visão que tenho, não de um profeta, porque eu estou longe disso, muito pelo contrário, mas uma visão política, de que com esse tipo de afirmação, o nosso ainda presidente chama para a briga todos eles, provoca o sistema, aqueles que ainda estão tateando e estudando quais seriam as reais consequências de dar voz de prisão ao maior líder político que já passou pelo Brasil. Pelo menos desde que eu me entendo por gente a gente. Olha que eu nasci lá em 55. Tenho a idade do mito. Não? Talvez para ele, Jair Bolsonaro, é um risco muito grande. Porém, para a política brasileira no geral,
envolvendo as três instituições, o risco é bem maior, pois certamente haverá reação de um jeito ou de outro, de dentro ou de fora do Brasil. Eu penso que o mito sabe exatamente o que está fazendo. E se suas últimas fichas estão sendo jogadas agora ou não, para tentar impedir o pior, certamente nós saberemos. Mas sabemos desde já que ele não foge à luta. Ele já é um herói nacional e aos poucos a própria imprensa consorciada começará a cair na real de que deram um grande passo errado. Terão que se redimir com a população brasileira para sobreviverem também, contando a verdade que escondem. Hoje mesmo, o tal do Fernando Gabeira, né, que é um esquerdista, né, de carteirinha, né, que inclusive é proibido de entrar nos Estados Unidos, que participou daquela turminha da UDN, Dilma, Dirceu, né, aquela turma da pesada, mas é diferente dos outros, porque ao menos é um cara estudado, tem conhecimento, tem educação, muito distante da maioria dos militantes e líderes da esquerda. E hoje na Globo News ele manifestou sua opinião, que bateu com uma opinião que eu dei ontem no meu vídeo. Veja esse videozinho. Eu daria, quer dizer, a gente cada um entra com uma ideia, né? Eu daria assim, eu faço uma ideia desse áudio como um áudio que favorece um pouco o Bolsonaro. Por quê? Porque dá a impressão de que o Bolsonaro não quis avançar um pouco mais. Que o Bolsonaro recuou, ficou dentro das 4 linhas, como ele disse. Essa história de ficar dentro das 4 linhas. Eu queria mencionar uma coisa que sempre me impressionou nessa história. E ele falar que ia matar meio mundo, né? É tão raro essa imagem, para matar meio mundo. De modo geral, você mata todo mundo ou mata quem aparecer, mas meio mundo me pareceu assim um momento assim da polarização brasileira. Né? Eu vou matar meio mundo, vou matar o outro lado, entende? Muito bem. Para o Gabeira, esse áudio da Polícia Federal pode beneficiar Jair Bolsonaro, que, pensando em dar golpe de Estado ou não, não deu. Ficou dentro das 4 linhas. É como bem descreveu o Fernão Lara Mesquita, né, em seu perfil no X de hoje, dizendo que Gabeira se diferencia do resto por admitir francamente os erros da esquerda. Ele começa a suspeitar levemente que alguma coisa está fora da ordem natural aqui no Brasil. E admite que os áudios da Polícia Federal favorecem o Jair Bolsonaro. Lá, lentamente, todos vão admitindo a decadência do líder petista, que se desvirtuou totalmente daquilo que sempre prometeu e nunca cumpriu. Verdade é, meus amigos, que o Inácio nunca foi outra coisa, há muito tempo, que deixou também de fingir que era, né? Ou seja, ele nunca foi algo que ele fingiu ser e que nunca foi. A não ser um amante de ditaduras. Desde sempre, ele mostrou a que veio e onde queria chegar. E se ninguém tinha o direito de se recusar a ouvi-lo, agora chegou a hora de ignorar suas falas, exceto ignorar o que ele faz, né? Porque ainda é a sua caneta que dá o destino ao Brasil, né? Principalmente nessa reta de chegada, porque ele sabe que é o fim de sua carreira política. Por isso estão fazendo o que estão fazendo, rapando o cacho de tudo quanto é estatal. Mas foi preciso que toda a mídia internacional de esquerda se escandalizasse com suas boçalidades e as brutalidades da ditadura que ele opera, com a ajuda suprema, claro, né? Mas por conta das asneiras cometidas por esse desgoverno, todos sabem que o PT lançou ontem, se não me falha a memória, aquela campanha para jogar nas costas de Jair Bolsonaro
toda a culpa da ladruagem e corrupção do INSS, que veio a público 2 semanas atrás. Eles querem provar por A mais B que tudo começou em 2019 com um mito. A ideia é limpar a barra. Duvido que consigam, evidentemente, né? Mas querem limpar a barra deste fétido governo e manchar a imagem de um governo de excelência como foi do Jair Bolsonaro. Mas vai cair nessa quem quiser. Não bastasse isto, os sites de esquerda lançaram hoje outra ofensiva desonesta contra a direita brasileira, dizendo, vejam só, que o ex-assessor do mito, o tenente-coronel Mauro Cid, prefere a reeleição do Inácio que uma possível eleição de Michele Bolsonaro. Vê se tem cabimento isso tudo. Segundo a matéria do Poder 360, essa declaração se deu em mensagens enviadas por Mauro Cid a Fábio Van Garden, ex-secretário de comunicação do mito. Segundo o Poder 360, em 27 de janeiro de 2023, Van Garden enviou a Mauro Cid uma notícia de que o Partido Liberal analisava lançar Michele Bolsonaro como candidata à presidência, caso Jair Bolsonaro fosse impedido de concorrer nas eleições de 26. Muito bem. Prefiro o Inácio, respondeu Cid. Idem, respondeu Van Garden. O tenente-coronel enviou uma mensagem em áudio. Cara, se Dona Michele tentar entrar para a política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. Não suja, mas ela, né, a personalidade dela, eles vão usar tudo contra ela, disse Mauro Cid na gravação. Na mesma época, Van Garden conversou com Cid sobre uma possível candidatura de Michele ao Senado também. Ele afirmou ter conversado com o ex-presidente sobre a possível repercussão negativa que a divulgação desse tipo de informação poderia trazer para a ex-primeira-dama. Para nós ainda é a primeira-dama, não? Eu entendo que cada vez que falarem dela, meu Deus, que sujeira dessa imprensa, minha gente. E eu não sei onde eles conseguem encontrar coragem para assinar uma reportagem dessa. E por que eu não acredito nessa matéria? E vocês vão entender facilmente. Primeiro, porque, pelo que eu saiba, em janeiro de 2023, o Mauro Cid estava proibido de usar suas redes sociais. Primeiro ponto. Para poder se comunicar com quem quer que fosse. Segundo lugar, qual seria o sentido de Fábio Van Garden, que também era advogado de Jair Bolsonaro, enviar mensagens para Mauro Cid, que naquele momento estava preso? Eu não sei se já era prisão domiciliar ou ainda estava mesmo atrás das grades, né? Mas Mauro Cid que já não tinha influência alguma em nível de informações. Além disto, naquela época ninguém sequer cogitava o nome de Michele Bolsonaro para ser candidato à presidência ao Congresso. Janeiro de 2023. Portanto, é muito difícil acreditar numa lorota desta. Nós sabemos muito bem como se deu a delação de Mauro Cid. Eu assumo que, em minha opinião, foi feito mesmo uma lavagem cerebral, né, para que ele falasse o que falou. E se é que falou, porque nós mesmos não temos em mãos a delação dele. O que nós sabemos saiu pela imprensa. Mas vamos esperar para ver como essa imprensa continuará daqui por diante. Agora, para terminar, eis que saiu uma matéria no dia de hoje de um blogueiro de esquerda, né, do baixo clero, jornalístico, claro, de nome Jamil Chad, que vocês conhecem quem é, que afirmou no site da UOL que o governo de Donald Trump está avaliando a sanção contra aquele ministro, mas alerta para o alto risco. Bom,
Por que um esquerdista colocaria uma matéria dessa num site de esquerda, se a intenção deles é passar o pano e tapar o sol com a peneira? Tá? Segundo esse Jamil, Donald Trump examina a possibilidade de adotar sanções contra o ministro do Supremo, incluindo suspensão de vistos e eventual confisco de bens e contas que o brasileiro possa ter nos Estados Unidos. Mas considera que existem altos riscos, tanto para os interesses americanos, quanto em termos de estratégia para apoiar a volta da direita ao poder em 2026. Bom, segundo aí o blogueiro da UOL, ele está afirmando então que existe uma estratégia americana para também interferir no pleito de 2026. Já que o Biden interferiu em 2022, por que Trump não poderia interferir em 26? Não é isso? Segundo ele continua: fontes do alto escalão da Casa Branca conversaram na condição de anonimato com o UOL. Eu não sabia que o UOL era tão importante assim, mas tudo bem. E confirmaram pela primeira vez que o tema das sanções existe nas considerações do governo americano. A ideia sobre a mesa é sinalizar que a política externa de Donald Trump vai combater a censura contra as redes digitais no Brasil. O gesto não seria isolado. Desde que assumiu o governo, Donald Trump passou a adotar leis que impedem que recursos públicos dos Estados Unidos sejam enviados para entidades, ONGs, universidades ou governos estrangeiros que tenham em sua agenda pautas como combate à desinformação ou defesa da regulação das redes. E, em minha opinião, Paulo Alves, talvez por esse motivo é que até agora não avançou o projeto de regulação das redes no Brasil. Olha que isso já está em pauta, ó. Mas enquanto isto, segundo o site do Metrópolis, outro site esquerdista, o Eduardo Bolsonaro afirmou que só volta para o Brasil quando Moraes for sancionado. O parlamentar disse que seguirá nos Estados Unidos, desmentindo que poderia voltar, mesmo que precise prorrogar por mais um tempo sua licença na Câmara. O prazo inicial se encerra em julho e ele poderá estender esta licença. Então, meus amigos, o que nós estamos vendo aí no frigir dos ovos é o seguinte: a esquerda, junto da imprensa, ainda está tentando um último gesto, um último golpe para jogar nas costas de Jair Bolsonaro todas as responsabilidades pelo desastre do atual governo, tentando minar as forças, né, da direita. E nesse sentido, inclusive, tem alguns aí que ajudam, né, negativamente. Segundo o próprio Constantino, diz que estão trabalhando para colocar o Tarcísio no lugar de Bolsonaro. Eu não sei onde ajuda. Esse tipo de informação ajuda em quê? Não sei se é verdade também, porque pelo que me consta, o Constantino está se recuperando aí de um transplante. Eu acho que já foi feito o transplante de medula. Mas de qualquer forma, essas notícias, esses tipos de informações é para tentar fazer com que o povo de direita se desgarre de Jair Bolsonaro. Mas lamento informar, lamento dizer para eles que eles vão quebrar a cara. Porque agora, nesse exato momento, quem tem torcida somos nós. E nós torcemos sim para Jair Bolsonaro. Ponto final. Ok, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí os likes, se inscrevam no canal. Se você ainda não está inscrito, aproveite. Torne-se membro. Aqui é que nem liquidação. R$ 1,99 ao mês, R$ 4,99 para um plano prata ou R$ 7,99 para o ouro. Quem for membro vai ganhar um logozinho ao lado do nome, na hora dos comentários, né? E um charminho, vamos dizer assim. Assim vocês ajudam o canal. De qualquer maneira, espero que vocês tenham um excelente final de sexta-feira, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.